Saudações pessoal, tudo bem? Como você viu na chamada aqui do vídeo hoje, o assunto não é propriamente futebol. Até é, mas não é uma análise específica da parte técnica, tática ou coisa que o valha. Eu quero destacar 5 jovens analistas, e observe que eu usei o termo analistas e não comentaristas, porque a função de comentarista não é exercida ainda por todos eles. Alguns apenas, um sim, e os outros esporadicamente. A ideia não é buscar novos comentaristas ou coisa que o valha, é destacar 5 pessoas da nossa imprensa, do nosso mercado da comunicação que analisam o futebol de um jeito bem legal. Sei que muita gente critica o nível da imprensa, eu também acho que não é o melhor nível possível, eu acho que poderia ser muito melhor, mas eu sempre digo que hoje é você que faz a sua própria imprensa, porque algum tempo atrás eram 2 canais de televisão, 3 ou 4 rádios e deu, 3 ou 4 comentaristas e acabou, o menu era esse. Hoje em dia você tem TV aberta, TV a cabo, tem streaming, tem várias emissoras de rádio, tem rádio web e na internet, Twitter, Facebook, Instagram, tem dezenas, quase centenas de pessoas analisando futebol para o seu gosto. Alguns usam mais números, outros falam mais da parte tática, há quem prefira a parte técnica, enfim, tem para todos os tipos. Você faz a sua própria imprensa hoje com base em quem você vai seguir, em quem você vai acompanhar. Esses 5 caras que são jovens me agradam muito, tá? Qual é o critério que eu usei para estabelecer assim jovem? Embora meus cabelos grisalhos, eu tenho 30 anos, sou relativamente um jovem. Então, pessoas mais jovens que eu. Primeiro, Calvin Correa. Trabalhei com Calvin na Rádio Grenal, que eu trabalhava antes de chegar na Guaíba. Conheci o Calvin desde que ele chegou, ainda tímido, né, sem falar muita coisa, sempre muito contido, muito educado. Aos poucos ele foi se soltando, começou como estagiário, produtor, chegou a ser plantão, é comentarista agora já há uns 3 ou 4 anos. É muito bom, ele é bastante confiável porque tem muitos comentaristas que vão fazer aqui jogo do Grêmio ou do Inter e eles comentam simplesmente o que acontece com o Grêmio e Inter e esquecem que do outro lado tem um adversário. Tem 11 caras do Botafogo, do Corinthians, do América Mineiro, da Ponte Preta, não importa, tem um adversário. Eu acho o Calvin um cara muito confiável nesse sentido, porque é um cara que se atualiza, um cara que se informa, um cara que vai atrás, um cara que sabe se expressar bem. Não é tão ativo assim nas redes sociais, vai em puxão de orelha, poderia escrever mais, mas no rádio é bem legal de ouvir Calvin Correa. Segundo nome que eu vou citar é Dmitry Barcelos. Ele não trabalha em nenhuma rádio comercial, ele trabalha em alguns jogos do Inter, na rádio identificada, mas é um cara bastante ativo em Twitter especialmente e fala bastante sobre futebol sul-americano. Eu gosto de conversar bastante com ele, especialmente sobre futebol argentino, você sabe, eu acompanho, gosto, torço do Racing na Argentina e ele é um cara bastante ligado nas questões da Superliga, acompanha muito o futebol sul-americano. Acho que agora em época de Libertadores é uma boa pedida, um bom cara para acompanhar o Dmitry Barcelos. Gabriel Correa é o terceiro. O Gabriel, ele tem alguns jogos como comentarista, enfim, poucos, mas ele é um cara que analisa muito bem futebol, fala demais sobre campeonato espanhol, manja bastante de campeonato espanhol. Tem o defeito de torcer para o Sevilha juntamente com o Barcelona, mas isso aí deixa de lado. É um cara que manja bastante, sabe dos aspectos táticos do jogo, estuda bastante futebol, acompanha, se atualiza. É um cara bastante interessante para acompanhar também, aparece bastante nas redes sociais, sem contar o trabalho que ele faz em rádio também. É um cara bem interessante. Ele é um repórter de televisão, ele é às vezes plantão, às vezes repórter no dia a dia do rádio também, no setor, mas é um cara que na área da opinião também manja bastante. Gabriel Correa. Embora o mesmo sobrenome, também trabalhei com Gabriel na outra casa, mas não é parente do Calvin que eu citei primeiro. Mais um nome que aparece agora, que também é um cara que eu gosto bastante, é o Luiz Dorin. O Luiz Dorin, ele é um cara que volta e meia eu convido, sempre que eu posso, na verdade eu convido o Luiz para participar dos programas de rádio, para debater. Ele é colorado identificado, ele fala bastante sobre o Inter, tá agora no YouTube também, tem um canal dele no YouTube, eu não sei mexer direito nesse troço, mas procurar nos canais que eu sigo ali, se é que tem como fazer isso, não sei. Vai estar o dele, eu acompanho ele bastante também, é um cara que tem uma visão tática das coisas bem legal. Embora colorado identificado, ele tem uma visão bastante crítica àquilo que acontece dentro do Inter. Fala sobre Grêmio também sem nenhum problema, fala bastante de futebol brasileiro, futebol europeu. Ele é um cara bem atualizado, se comunica bem, né? Um cara bastante sério, bastante contido.
é um cara que vale a pena acompanhar. E para fechar minha lista, Nicolas Wagner, ele é um sujeito, ao contrário dos outros que falam mais de futebol europeu, ele é o contrário, ele é mais assim raiz nesse sentido de falar bastante sobre o Campeonato Gaúcho. Acompanha o Aimoré, eu não sei se ele é de São Leopoldo ou não, mas ele acompanha de perto o Aimoré, se declara um torcedor do Aimoré pelo menos. Mas para quem torce não importa, o que importa é que ele acompanha legal os times do Campeonato Gaúcho, sabe bastante das coisas que acontecem, se manifesta muito bem. É outro que não é muito ativo nas redes sociais, mas acompanhando ele no rádio, ele é um cara bastante tranquilo, bastante ponderado, sabe expor a sua visão de um modo... ele sabe se portar num debate do jeito que eu gosto. Eu acho que debate não é gritaria, tá? Debate não é ofensa, não é gritaria. Debate é simplesmente uma troca de ideias, não é um choque ou um combate. É uma troca de ideias. Você num debate não tem que convencer ninguém que você está certo, porque no futebol não existe certo ou errado. Ninguém é dono da verdade. Futebol não é uma ciência exata, como diria o poeta. E o Nicolas, ele faz isso muito bem. Ele se expressa com tranquilidade, com naturalidade, ele passa uma calma para quem está ouvindo, e isso é bastante bacana. Muito importante, tá? Fiz essa lista dos 5 jovens analistas que eu considero bons surgindo no nosso mercado. Aliás, só um parênteses, tá? Eu volto e me esqueço de falar isso. Deixa o like no vídeo, tá? Te inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo e isso ajuda bastante. Fecha parênteses. Eu citei esses 5 e poderia citar vários outros. A Michele Silva é muito boa, o Myron é muito bom. Cara, vários outros. Eu posso ficar um tempão aqui falando deles. Citei 5 porque são aqueles que eu gostaria de citar agora. Eu acho que são aqueles que mais se destacam. Não quer dizer que só esses 5 são bons. Não quer dizer que você é obrigado a gostar, você pode daqui a pouco observar algum deles, ouvir algum deles e não gostar, não tem nenhum problema. Mas são 5 nomes aí que eu indico. Eu acho que são analistas jovens, bons de ouvir, bons de ler, caras bons de convívio, que vale a pena a gente consumir enquanto mercado de imprensa, mercado de comunicação, porque a gente reclama que tem muita gente ruim, preguiçosa, dando opinião por aí no futebol. Infelizmente tem. Então vamos valorizar aqueles que são bons. Eu acho que esses 5 são jovens surgindo aí de uma forma muito interessante no nosso mercado. Tá certo, pessoal? Um abraço.